Olá, Felipe Campos, tudo bem? Tudo ótimo. Está disposto a responder 49 questões por primeira impressão? Vamos lá. Por que você se considera o gay mais influente do Brasil? O gay mais influente do Brasil, eu tô sabendo disso agora. Você deu entrevista falando isso. Ah, é? É. Então talvez, sei lá, foi numa fase onde talvez eu me sentia mesmo. Mas não que eu seja o gay mais influente do Brasil. Sexualidade sempre foi um tema bem resolvido pra você? Muito. Então por que resolveu se relacionar com uma mulher? Eu me relacionar com mulher? Ai, gente, mas isso faz tanto tempo, isso faz... Eu tinha o quê? Uns 18 anos. Acho que foi na fase da descoberta, enfim, aonde você queria provar, ter outros sabores, talvez. E aí, realmente, eu provei, mas vou dizer que eu continuei na mesma, entendeu? Talvez sendo gay mais influente do Brasil. E existia amor nessa relação? Existia, eu sempre fui um cara que eu sempre fiz tudo por amor. Se a minha sexualidade nunca foi hétero, vamos dizer assim, né? Por que eu iria me relacionar com alguém se não fosse por amor, né? Então sexo é o que você pratica, sexualidade é o que você é e amor é o que você sente. Então, na verdade, quando eu quis verdadeiramente me relacionar com uma mulher, foi porque realmente eu estava no barato e eu quis e achei interessante também, não foi de tudo ruim. E além da certeza da sua sexualidade, o que você incluiu nessa experiência heterossexual? Não, eu posso até ter vivido uma relação heterossexual, mas eu nem digo que essa foi uma experiência heterossexual, porque você pode ser gay, um homem gay e viver uma relação heterossexual, né? Mas nunca me considerei heterossexual. Ao contrário, né? Uma causa social que você apoia? Uma causa social que eu apoio, adoção de crianças e casamento gay. Você se considera um militante pela causa gay? Não. Por quê? Não, porque primeiro que eu acho que militância, ela vem quando você concorda absolutamente com tudo, né? E eu não concordo com tudo. Por exemplo, parada gay pra mim, eu acho um ato, principalmente no Brasil, eu acho um ato completamente desnecessário, né? Até pelo propósito. Eu participei da primeira e a parada gay deixou de ter uma conotação política, social. Eu acho que virou um carnaval, banalizou muito e a ideologia política realmente ficou em segundo plano. Então talvez essa seja a minha posição. Militância não, eu acho que militância é quando você é muito radical e eu não sou radical. Felipe, você pretende se candidatar a algum cargo político? Nunca, não. Já me procuraram diversas vezes, mas eu nunca quis, nunca. A não ser que, obviamente, se rolar alguma coisa satisfatória, né, dependendo da negociação, aí sim. Eu não gosto de entrar em absolutamente nada para perder. E que recado você daria aos nossos políticos no atual momento do país? Quais políticos? Tem? E a aparência importa pra você? Deixando a política de lado. O que a A aparência importa pra você? A aparência do quê? A aparência das pessoas. Você julga as pessoas pela Não, aparência? nunca. Até já sei que você vai perguntar por causa da Pepe e Neném, né, na Fazenda, qual é a história do motoboy, enfim, mas aquilo lá era um jogo e aquilo lá me incomodava um pouco verdadeiramente, mas isso já passou. Mas julgar as pessoas pela aparência, não, nunca foi uma... Eu gosto de conhecer pessoas, eu gosto de ter um contato interessante com pessoas. Eu acho que vale a pena você não ficar só numa questão superficial, né? E você acredita que a sua personalidade prejudique seus relacionamentos? Não. Eu já passei por alguns relacionamentos, alguns duradouros, outros não. Agora já estou casado novamente há 2 anos. Mas é engraçado que o meu marido, vamos dizer assim, o Zé, o Cláudio, que eu amo de paixão, é uma pessoa que ele me colocou muito consciente sobre as minhas outras relações. Eu acho que as outras relações gostaram muito mais do Felipe Campos do que do Luiz Felipe, né? E o Cláudio é completamente avesso a qualquer ideia de televisão, de
de mundo de famosos, enfim. Ele é arquiteto, não tem nada a ver com o mercado. Então eu acho que ele se colocou muito alto dessa situação e ele entendeu e compreendeu, e eu entendi também que essas relações eles queriam estar com o Felipe Campos, não com o Luiz Felipe. O Cláudio quer o Luiz Felipe, sempre. Conhecendo você pelas polêmicas, pelo seu temperamento e por ser uma pessoa sem papas na língua, como é o Felipe fora dos holofotes? Eu não consigo, engraçado isso, né? Porque eu não consigo distinguir muito o Felipe fora dos holofotes, o Felipe... Eu gosto de um bom embate, vamos dizer assim. Quando a questão ela é que vai haver discussão, que vai acontecer as histórias, enfim. Eu gosto de entrar em embate justamente para tentar encontrar outros vieses da questão que não seja o óbvio. O óbvio é muito burro, né? E como você lida com as críticas? Eu acho normal. Da mesma forma como eu também critico algumas coisas, eu acredito que quem tá na chuva é para se molhar e se querem criticar, critiquem. Mas eu adoro também, dependendo da crítica eu absorvo, se não for legal eu simplesmente jogo no lixo. Felipe, e uma pessoa que te inspira? Quem me inspira? Sônia Abrão. Adoro Sônia Abrão. Sônia Abrão, pra mim, ela é um monstro sagrado. É aquela mulher singela, meiga. De repente, quando liga, começa o programa, aquela mulher não para de falar. Fala que falo, gente, da onde sai tanta coisa, assim, sabe? E isso é uma história que me chama muito a atenção. Eu gosto de mulheres inteligentes. Gosto de mulheres que são boas naquilo que fazem e que se permitem fazer, né? E quais são as melhores e as piores lembranças da época que trabalhou com o Silvio Santos no Qual é a Música? Não tenho nenhuma pior lembrança. Eu comecei de uma forma muito digna, trabalhando com um dos maiores apresentadores do país, ou o maior apresentador do país, dono de uma emissora de televisão, um trabalho extremamente inocente, com um quadro que estava dando 37 pontos de audiência na época. Hoje nunca mais nenhuma emissora vai dar isso. Então, assim, pra mim é incrível, né? Eu comecei minha carreira de uma forma muito digna, né? Num programa de entretenimento familiar. E vamos entrar, gente, de uma forma, um programa familiar, enfim. Acho que é isso. E um artista que você não suporta? Anitta. Por quê? É porque eu acho ela muito factoide, assim, sabe? Ela cria esses factoides que realmente eu acho que se a Anitta fosse... Não tenho nada contra a pessoa. A Larissa eu não tenho absolutamente nada contra. Eu não gosto da Anitta, da artista. Eu acho a artista descompensada. Comentar sobre a vida dos famosos. Você considera isso jornalismo? Sim, claro. Levando em consideração que os maiores tabloides no mundo faturam horrores e empregam profissionais, principalmente em Londres, na Europa, eles ganham milhões com isso, e é jornalismo, que lá é levado de uma forma muito a sério, e o jornalista lá não se vende por amizade, não se vende por absolutamente nada. Aqui todo mundo é amiguinho de um, amiguinho do outro, aí vela uma notícia, veta outra, enfim. Eu quero expor o meu compromisso. Eu sempre digo que o meu compromisso é com a notícia, o meu compromisso não é com absolutamente nenhum artista. Você já se arrependeu de algum comentário que fez ou alguma nota que publicou? O único comentário que eu me arrependo até hoje foi ter chamado a Pepe Neném de motoboy dentro da fazenda. Fora isso, nenhum. Profissionalmente, você tem limite? Sim, claro. É obrigatório ter limites, né? Você tem que saber, você tem que ter uma linha muito tênue entre a sua colocação e a falta de educação, porque senão se torna grosseiro, se torna agressivo, aí não fica legal. E na cama? Na cama eu sou um furacão. E qual é a melhor parte do seu trabalho? Eu ia perguntar qual é a melhor parte da cama. Isso aí tá muito íntimo. Qual que é a pergunta? Qual que é a melhor parte do seu trabalho? A melhor parte do meu trabalho eu acho que a melhor parte do meu trabalho é eu ser eu. Eu não tenho um comprometimento com absolutamente ninguém.
nem nada. O meu comprometimento é com o meu trabalho, só. E a pior? A pior parte? Ai, gente, é comida. Eu sou extremamente guloso, eu gosto de comer, nossa, ai, eu tenho uma coisa com comida que é uma coisa absurda, mas adoro, gente. E qual o objetivo para esse ano? O objetivo para esse ano? Olha, sabem de uma coisa? Depois de uma certa idade, você entende que deixar a vida acontecer é o melhor. Trabalhar com vontade, com afinco, com desejo, com tesão, vamos dizer assim, mas deixar as coisas acontecerem. Nunca se acomodar diante de uma situação, mas deixar elas acontecerem, que aí acontece naturalmente. E é muito mais gostoso, quando você conquista, aí fica sensacional. E algo que você não pode viver sem? Sem? Eu não posso viver sem... Eu acho que sem sexo, gente, sem amor. Eu acho que isso me faz sentir vivo, assim. É gostoso você saber que a pessoa tá te olhando com tesão, sabe? E aí os dois paus ficam duros. E isso é maravilhoso, sabe? É incrível, assim. Não vou dar aula, obviamente. Né? Isso fica para uma próxima ocasião. E você se arrepende de ter participado da 7ª temporada da Fazenda? Não. É uma experiência incrível, todos devem participar e todas as pessoas que receberem convites para irem para a Fazenda, é engraçado que eu conversei muito com Merlin antes de ir para a Fazenda, e ela me deu altos toques. Ela falou, vai para lá, arrasa mesmo em tudo, sabe? Ela me inspirou muito, eu conversei muito com esse quadro antes de ir. Nós temos altos papos, enfim. O que esse quadro te representa? Eu acho que é a minha parte mais feminina. Falando em feminina, por que resolveu criar as Gaivotas Gays? Que é uma organização que você... Não, Gaivotas Fiéis. Gaivotas Fiéis, perdão, que é uma organização que você considera a primeira torcida destinada aos gays. Por quê? É o seguinte, agora eu vou contar a verdade pra você. O que aconteceu? Eu tinha um namorado que na época estava indo pra minha casa, na Bela Vista, eu morava na Bela Vista nessa época, e ele foi agredido na Avenida Paulista por uma torcida do Corinthians. E isso me deixou extremamente triste. Se eu fosse colocar isso de uma forma assim, olha, o meu namorado foi agredido na Paulista, ia ser mais um caso e ninguém ia parar para prestar atenção, né? Então talvez criar essa história da Gaivotas fosse a melhor história para a mídia poder parar para comentar o assunto. Então, na verdade, aí quando isso aconteceu, eu preferi deixar claro e posicionar que eu ia criar uma torcida gay do próprio Corinthians, que foi uma forma também de chamar a mídia e todos os veículos para que essa agressão ou essa homofobia no futebol tinha que acabar. E eu, de uma certa forma, eu consegui chamar a atenção. E você ainda recebe muitas ameaças por ter criado essa torcida gay? Não, nenhuma. Recebi muito na época, mas hoje em dia não recebo mais não. E hoje, qual que é o objetivo das Gaivotas Fiéis? Eu acho que o grande objetivo é alertar contra a homofobia no futebol. Eu sou de uma época que eu ia no estádio com meu pai, com meu irmão, com a minha mãe, e a mulher era sempre muito bem recebida, muito bem tratada, enfim. E de repente isso inverteu de uma certa forma. A mulher deixou de ser mulher e começou a ser chamada de puta dentro dos estádios, né? O homem deixou de ser homem e começou a ser chamado de bicha dentro dos estádios. Então isso na verdade, entristece, né? Porque a gente está falando do país que mais comercializa jogadores pro mundo. Então isso tem que estar enraizado também na cultura de quem está sendo comercializado, sabe? E qual que é a sua relação hoje com o Corinthians?
Você é corintiano. Rosa. Um assunto que você não discute. Um assunto que eu não discuto, religião, E um assunto que precisa ser mais discutido. política. Você tem religião? Tenho. Como associar religião com a sexualidade, justamente pelo fato de que quase todas têm aquele lado preconceituoso com os gays? Então, na verdade, eu sou católico, fui batizado na igreja católica. Tanto que as minhas santinhas estão aqui, olha só. Aqui, Santa Bárbara. Aqui, Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora de Fátima, que eu trouxe de Portugal. Aqui tem as águas bentas. Tem os terços aqui, olha tudo que vocês podem ver. Mas como segunda opção eu escolhi o candomblé como a minha religião, até porque o candomblé não é uma religião que te pune. Ele nunca vai tanto que no candomblé você encontra o pobre, o rico, o milionário, a garota de programa, o travesti. Você encontra todas essas diversidades dentro da religião, né? Porque o que importa pro candomblé é a tua essência, aquilo que você é como ser humano, não o que você faz da sua vida, o que você deixa de fazer, com quem você se deita e blá blá blá. Eles vão fazer um bate-bola jogo rápido agora. Sua maior realização? Meu trabalho. Um arrependimento? Um arrependimento? Ter sido mais sincero há anos atrás. Um vício? Cigarro. Um defeito? Um defeito é paciência. Um medo? Perder as pessoas que eu amo. Família? É tudo. Uma mania? Mania é trabalho. Uma emoção? Minha mãe. Luciana Gimenez ou Sônia Abrão? Pode ser as duas? Pode. Algo que te tira do sério? Mentira. Entrevistar ou comentar? Entrevistar e depois comentar. E que conselho você daria para o jornalista que gostaria de ter esse lado voltado para as celebridades? Não ser amigo. Eu acho que você não tem que ser amiguinho, né? Ai, porque fulaninha é ótima. Não, fulaninha não é ótima. Ela é artista. Ela está ali no papel dela como artista. Mas não que ela seja ótima. Porque na hora que você deixar de veicular ou de divulgar alguma coisa dessa artista, ela também vai deixar de ser sua amiga, né? Então, tirar um pouco da ilusão desses jornalistas que artista é muito legal. Tem artistas muito legais, mas tem aqueles que jantam a mãe, se puder, entendeu? Então, e não ficar fanzoca, sabe? O fanzinho de fulaninho. Ai, porque eu sou super fã do seu trabalho. Não, gente, não precisa disso. Não precisa. Você tem que se colocar de uma forma profissional. Posicionamento no trabalho. É isso. Porque o que interessa pra você é a notícia que o artista vai trazer pra você. E é isso. E o que não poderá faltar na sua biografia? Na minha biografia, a quantidade de sexo que eu já pratiquei. E qual a melhor lembrança? Nossa, é muito sexual essa pessoa, gente. muito. Que horror. Qual é a melhor lembrança que você tem da sua mãe? Da minha mãe são todas as lembranças. Eu acredito que é uma pessoa pra mim que ela é intocável. Ela era uma mãe que ela não culpava, ela não era incisiva, ela não era invasiva, ela era amiga. E ponto final. Eu estou aqui para o que você precisar. Vai lá e arrasa. O que der de errado a gente conserta. Então talvez isso seja a maior saudades realmente que eu tenho disso. É de que dentro das minhas loucuras mais lúcidas, talvez hoje eu não tenha uma pessoa 100% que diga assim, você está certo, sabe? Eu acho que isso talvez esteja me fazendo um pouco de falta. Mas enfim, ela tá bem, ela tá legal, ela tá me olhando, ela tá conduzindo toda a história. Você está satisfeito com a sua trajetória profissional? Muito. E como você descreveria o Felipe Campos? O Felipe Campos ou o Luiz Felipe? Você. Eu?
O profissional? O profissional? Eu sou um cara, ao contrário do que todos pensam, eu sou um cara muito voluntarioso, sou muito generoso também, quando eu quero. Eu acho que generosidade ela tem tempo, ela tem prazo de validade, eu acho que você não pode ser generoso a vida inteira. Sou um cara extremamente fiel com as minhas histórias e com aquilo que eu quero. Eu não passo vontade de absolutamente nada, eu sempre deixo claro aquilo que eu preciso. Procuro lidar com o outro de uma forma extremamente franca. Por mais que as pessoas acreditem que isso seja uma forma invasiva, é engraçado isso, né? Porque às vezes lá atrás, muitas vezes, porque o Felipe é falso. Gente, espera um pouquinho, aonde está a falsidade? Se você sentar com a pessoa, deixa as coisas claras, eu não sei aonde. Eu acredito que muitas pessoas não estejam acostumadas a lidarem com as verdades, principalmente com as suas verdades, com a verdade delas. E isso talvez me incomode um pouco, mas enfim, o que eu posso fazer, esse sou eu. E aí dentro de tudo isso eu desenvolvi um mecanismo para eu mesmo e sei lá. Mas é isso, eu sou isso. É isso, Felipe. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Adorei. Beijão. Muito bem, 49 questões aqui com o Felipe Campos. Foi complicado, Felipe? Não. 49... Foi bom pra você? Foi. 49 questões, eu sempre falo para os convidados. Quando a gente ouve, parece que vai durar 2 horas a entrevista, né? A gente faz de uma maneira que... Não, mas é dinâmica essa história do andar, enfim. Acaba passando o tempo que a gente nem vê. E você fica... E é uma estratégia engraçada, porque você acaba soltando coisas que você não tá... Você tá andando, né? Você tá falando, de repente você fala coisas talvez que você não queira. Isso é legal. Na primeira temporada, tem gente que achava que era combinado. Assim, passa a pergunta antes. A gente não passa a pergunta antes, né? Tudo assim. Mas é uma questão legal, eu gostei da ideia. É bem interessante. E tem pergunta que você achou que era difícil, que você não esperava. E tem pergunta mais complicada, né? De responder, assim. Não, acho que não. Eu acho que foi super... eu acho que você teve um crivo bacana de estudar um pouco mais a história, que você fez perguntas ali que eu falei há muito tempo atrás. E você passou, assim, eu entendi que você estudou muito. Sua ordem cronológica todinha. E é difícil hoje em dia isso, sabe? Pessoas que estudam ali, chegam e fazem as coisas, abrem, vão fuçar, porque o pessoal está muito mais acostumado naquilo que eles veem, né? Então é isso, eu acho que parabéns. Obrigado. Atrás do Felipe Campos tem um Felipe que a gente quase não conhece, entendeu? Porque quando a gente vai procurar a história sua, não tem muito assim o íntimo seu. Recebi ela na sua casa, eu acho bacana e gostei. Você gostou? Gostei. E venham mais vezes, menino. Pode deixar. Felipe, você considera hoje que você está com a língua mais afiada? Ou você tá, tipo assim, mais criterioso com o que vai falar? Você tá mais maduro? Eu acho que a idade, a maturidade, ela te solta a língua. Literalmente você toca o foda-se, sabe? Você aperta o foda-se. Você não tem mais compromisso com muita coisa. Você tem compromisso. O que eu tenho daqui pra frente hoje é só... O que eu tenho é passado, né? Porque eu já tenho 43 anos, mas dizem que a vida começa aos 40, né? Então eu tenho 3 anos. Mas eu acredito muito assim, o que eu tenho é passado. Então daqui pra frente, o que vier é lucro. E assim, quem comenta notícia de famoso, tem aquele negócio, às vezes comenta por vingança, às vezes não comenta sobre algum famoso, como você tem isso? Não, de jeito nenhum. Eu tento até, tem 2, 3 artistas que eu tive problema pessoal. Eu não falo deles. Não falo. Porque você, quer ou não, você acaba interferindo, sabe? O profissional com o pessoal e você não é verdadeiro naquilo que você está passando. Então desses 3, 4, eu não falo. Eu sei que se eu falar, eu só vou falar mal. Então, até porque eu falei que eu não gosto da Anitta, mas se um dia a Anitta fizer uma coisa muito legal... Você não tem problema de odiar. Eu vou ser o primeiro a tirar o chapéu pra ela, entendeu? Ela tem que parar de criar factoides. Ela parando com isso, ótimo. Hoje, antes das redes sociais, você tá na Sônia Abrão e no rádio. Estou no rádio todos os domingos às 19h30, no 35.7 FM.
programa Felipe Campos. Estou no programa da Sony. Que bacana. E nas redes sociais? Rede social, Felipe com H Campos, é o meu Insta, Felipe H Campos. E Felipe Campos, Campos é o Face. Certo. Felipe, brigadão. Obrigado a você, querido. Amém. Bem-vindo. Também gostei bastante, viu? Um beijão pra vocês. Gente, siga, compartilha, se inscreva, ativa as notificações. E é isso, semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Pessoal, semana que vem a entrevistada é a Thalia Bombinha, respondendo 49 questões aqui pro Primeira Impressão. Até semana que vem, pessoal!